Parashá, Nassau. Acertei, galera? Não. Errei? É um S só. Foi Nassau. Nassau? Misericórdia. Pode ser os dois. Irmã, não me... Olha aí, tá certo também, cara. Isso aí aqui, ó. Tô colando. Eu tô colando. Pode ser os dois. Mas parabéns pela observação, viu? É, a melhor aluna voltou. Eita, glória! Glória a Deus! Vamos colocar uns negocinhos aqui, né, João? Glória a Deus. E antigamente tinha. Bom dia, professor, para a sala sua, versículo. O que aconteceu? Vamos voltar, né, amados? Nós estamos estudando o livro de Bamidbar. E hoje nós estudaremos o capítulo 4. Do versículo 21 até o... Olha, essa porção é tremenda, que é a que tem mais versículos, sabiam disso? E tem um segredo. O que significa Nassau ou Nazou? Hã? Levanta. Quem mais que significa? Faça. Quem mais? Qual a diferença de levanta e faça? E aí, gente? Por que pode ser levanta, pode ser faça? Uma mesma palavra. Quantidade. Contagem? Ó, vou ler. Contagem. Ela começa aqui no capítulo 4, versículo 21. E essa porção tem vários mistérios, gente. É tanto mistério que eu acho que nem Deus descobriu todos. Não é brincadeira. É muito mistério, irmão. Eu vou trazer alguns para vocês aqui que o Eterno me revelou. Se o Eterno revelar alguns aí, você compartilha, tá bom? Mas é muito tremenda essa porção. Ela começa no verso 21 e a palavra é: falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo. Toma! Eita, olha aqui a palavra na sua. Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Viu? Você já está aposentado, viu? Até 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Esse será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e na carga. Então, olha para a palavra aqui que, segundo essa versão, tem. Toma. Toma. Faça. Levante. Qual que é o uso? Toma, faça ou levante? Todas. Por quê? Toma, faça, levante. É? Pode ser. Pode ser as três? Pode. Por quê? Ó, gente, que tremendo. Primeiro, o Eterno está dando o quê? Uma missão, certo? Está dando para que Moisés pegue essa missão e distribua para os Leviim, que é a tribo dos levitas, que aí vão ser divididos aí nos coatitas, nos gersonitas e nos meraritas, nas tribos, porque eles vão dividir as tarefas para o trabalho dentro do Mística. Eles vão dividir os trabalhos, né? As tarefas dentro do Mística, do tabernáculo. E aí o Eterno está dando uma missão. Toma a missão que eu te dou. Receba. Levanta e faz. Certo? Então eu posso usar qualquer uma. Qualquer uma dessas palavras, se você usar, vai estar correto. Mas a ordem expressa de Deus que mais dá certo é faça. Porque o que Deus quer de nós? Atitude, ação. Ele quer que você faz aquilo que Ele propôs a você fazer. E olha que interessante, já no começo dessa porção nós já recebemos uma ordem no imperativo. Você não tem escolha.
A sua escolha foi quando você levantou a mão, ali você exerceu o seu livre-arbítrio. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, sabe que todo mundo faz isso? E recebe a Jesus como Machia deles, e a Deus como, né, o Deus deles, etc. Quando a pessoa confessa Yeshua como Machia, que crê no Machia e confessa que a fé dele está em Deus, ele entregou a vida aos cuidados do Eterno, sim ou não? Sim. Maravilha. Acabou a escolha. A partir desse momento, a pessoa é chamada de doulos. O que é doulos? Foi traduzido como servo. Só que essa palavra é escravo. Misericórdia, eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Deus. Melhor ser escravo de Deus do que do pecado, vai por mim. Então o que acontece? O Eterno, ele te deu a opção de você escolher. O que você quer para a sua vida? Eu te torno livre das opressões do inimigo, agora você escolhe. Quando a pessoa alcança a libertação, ela se torna um salário. Livre. Ela é livre. Aí ela vai fazer a escolha dela. Igual quem estava aqui nas porções do escravo. Que nós mencionamos sobre a lei do escravo. O que acontece na lei do escravo? O cara, ele trabalha por um certo período de tempo, 6 anos. No 7º ano é o jubileu, ele tem que ser liberado. Aí esse cara que está sendo liberado, ele fala assim, o meu senhor cuidou tão bem de mim, me deu casa, comida e roupa lavada, né? Vou ficar. Aí o que ele tinha que fazer? Furar a orelha. Porque a marca do furo e o derramamento do sangue fazia aliança. Toda aliança feita é com derramamento de sangue. Por isso que a aliança de Yeshua derramou o sangue por nós. A Brit Hadashah. E ele furava a orelha e aquele derramamento de sangue marcava o compromisso. Que aquele escravo, ele tinha aquela marca, por quê? Porque ele escolheu ser servo, doulos. Ele escolheu furar a orelha. Olha que interessante. E ele só podia escolher isso quando ele estava livre. Ó, você pode ir embora. Não quero não, vou ficar. Então furou dele. É a mesma coisa nossa. Você vê, Deus tirou todos os chebinhos, os carrapatos, os carrapichos, né? Ficou agora tudo bonito, agora vai escolhe. Você fala, não, vou nascer de novo. Aí você se batizou, você decidiu. Você furou a orelha, você aceitou a marca do sangue que sela o compromisso, a aliança, que é a marca do sangue de Yeshua, quando você depositou a sua fé nele. E você escolheu ser servo. Agora eu tenho escolha? Não. Agora a única escolha é faça. Faça. Não tem boi. Eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que entender que agora eu livre, eu escolhendo servir a Deus, ser servo, eu vou fazer uma obra que vai transformar a vida de pessoas e vai tornar pessoas livres também. E essa pessoa vai ter a oportunidade de escolher a eternidade ou não, a bênção ou a maldição. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem escolher. Fala para uma pessoa que depende das drogas, lá, um dependente químico, se ele consegue escolher ficar sem as drogas. Ele não tem essa força para escolher. Ele pode falar assim, hoje eu não vou usar, é o dia que mais ele vai usar. É o próprio Satanás testando. Vamos ver, você manda em você mesmo, então vamos ver. Fala que você não vai testar. Eu não vou usar hoje. Aí ele chega com alguns amigos, daqui a pouco você vai ver se ele usou mais do que outros dias. Porque assim ele comanda. Quem comanda? Quem está no controle. Não é assim? Quem está na lapela, né? O jiu-jiteiro. É o que está controlando ali, ó. Só. O diabo faz assim com muita gente. Satanás controla a vida de muita gente. E não é só nas drogas, nem na bebida. É em várias outras situações. No emocional. Tem pessoa que não pode falar uma palavrinha aqui, ó. Satanás põe ela na guarda que só fica aqui, ó. Só esperando para raspar. Ai, neném. Raspou, finalizou, toma. Só fica esperando um vacilo. Só um vacilinho. Então, problema emocional. Problemas mais do que? Vai lá, gente. Que a humanidade sofre. Pode ser uma escravidão. Emocional, financeira. O cara tem problema financeiro e fica nas mãos do opressor, né? Vamos dizer assim.
Que mais? Várias situações. Até o cafezinho que você não fica sem. Seja liberto hoje do cafezinho. Receba. Verdade. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que fala assim, eu não consigo ficar sem café. Se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça. Ela está viciada. Porque o café está exercendo domínio sobre o corpo dela. Isso também é um domínio do café sobre você. Nós não nascemos para ser dominado. Nós nascemos para dominar. E o homem dominará os peixes, as aves. Essa é a autoridade da criação que o Eterno nos confiou. Por isso que quando Yeshua veio, ele ministrou e falou assim, é-me dada toda a autoridade. É-me dada toda a autoridade. E o ser humano, ele também exerce autoridade. Porém, ele deixa essa autoridade quando? Quando ele se submete a algum vício, alguma prática errada, e que começa aquela prática a dominar as emoções, o caráter, enfim. Então o dom nos serve. Se nós somos servos de Deus, passa. Já no começo é muito forte isso daqui. E aí vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho do mística. Eu já ministrei a outra vez sobre isso, e eu tenho certeza que a Angélica vai lembrar. Fica vendo? E ela estava aqui. Essa daqui eu lembro. Quantas tribos, a tribo dos Leviim, elas foram divididas em tarefas, certo? Coate, Gerson e Merah. Qual que é o nome desses caras aqui? Merari. Que no hebraico é outra coisa. Beleza. Aí qual que eram as funções desses malucos aqui? Os doidão, que é doidão, o cara que assume uma função de um leviim, os caras é doido. Verdade, irmão, não é fácil ser sacerdote. Pergunta para o sacerdote se é fácil. A gente tem visto hoje, principalmente na atualidade, que essas doenças psicossomáticas aí tá assolando a nação, tá assolando também até sacerdote se matando aí, ficando depressivo. Um monte, é um monte, gente. É que fica tudo mascarado, mas um monte. Por isso que eu sou desse jeito mesmo. E glória a Deus. Porque aí eu não fico depressivo. Eita glória. Os coatitas, o que eles faziam? Ah, gente, vocês vieram nessa aula no ano passado. Hã? Cortina, quase. Quase é cortina, os coatitas. Quase. Os panos da luz. Não, você está indo bem. Vai pensando. Você estava na aula, vocês lembram disso? Pegava as madeiras. Coatitas? Não é? Não. Não. Fala, Angélica, você sabe. Vai, Angélica! Era o Gersonita que era as cortinas. Aê! Esses caras é cortina. Passa perto, né? Cortinas, toda a parte de tecido. Vou colocar aqui, tecidos gerais. Eu trabalho com tecidos gerais. Eita, eu sou funcionário nos tecidos. Tecido. Merari. As estacas. Mano. As estacas. Madeiras. Toras. Vai. As madeiras, para fazer as colunas, né? Ó, os merari. E os coatitas? Utensílios sagrados. Mano! Nelson! Utensílios sagrados. Então tinha uma divisão das funções. Tinha outros caras que faziam outras coisas? Tinha. Eleazar, que era filho, né, de Arão, ele colocava o óleo na menorá. Tinha outros vários caras que trabalhavam também na função. No total, nos trabalhos que eram feitos dentro do Mishkan, eram 39 formas de trabalho. 39 formas de Trabalho. E todas as formas de trabalho montava o Mishkan. Alguém, por favor, conta quantos livros tem a Tanar. É forte, né, mas? Ou seja, para eu ser um tabernáculo a Deus, eu tenho que ter a Tanar em mim. Isso daqui já quer revelar as 39 formas de trabalho. É forte, João? Pode contar lá, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu só parei aí porque eu esqueci o resto. Josué, Juízes e vai. Conta lá, até Malaquias.
Quantos que dá? 39 livros divididos, né? 39 formas de trabalho. Ou seja, para eu ser um Mishkan Deus, o que é um Mishkan, gente? Um tabernáculo, um templo. Maravilha, um lugar de habitação, né? Para eu ser, eu preciso ter a Tanar em mim, que é a Torá, os profetas e os escritos. Lembra? Torá, olha os alunos aí da teologia. Nevim, eu não vi os caras. Os profetas é Nevim. Eu não vi, não estava lá, Nevim. E Ketuvim, os escritos. A aula de teologia aqui é engraçada, irmão. É só risada e aprendizado. Tanar, por isso Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, ou seja, as leis reveladas a Moshe, Rabbeinu e a nós, os Nevim, os profetas, os Ketuvim, os escritos. A soma disso é Tanar, que as pessoas nomenclaturaram, as pessoas não, Marcião, um arcebispo romano, nomenclaturou como Antigo Testamento, mas não existe a palavra testamento na Bíblia, não existe. A palavra que aparece todas as vezes é aliança, berrit, aliança, contrato, convênio, consórcio não. Conseguiram entender aqui, até aqui, gente? Está tudo ok? Então os trabalhos aqui são divididos. E quem vai fazer essa contagem, essa separação, está sob a atribuição de Moisés. Moisés, faça assim, 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 assim. Com essa tribo faz isso, com essa tribo faz isso, com essa faz isso. Na verdade, eles eram todos da tribo de Levi, descendentes de Levi. Por isso eles são chamados Leviim, tá bom? São todos descendentes da tribo levítica. E eles vão trabalhar nas tarefas do Mishkan. O que é o Mishkan? O tabernáculo. Então, cada um fazendo uma coisa, todos os dias o tabernáculo era montado. Todos os dias o tabernáculo era montado. Então, imagine você caminhando no deserto, acordando de manhã, maná, todo mundo toma aquele cafezão. Eu não sei se era assim, tá, gente? Só tô... Como que é que fala aí, o pastor? Você que veio da Assembleia? Conjecturando. Só tô conjecturando. Na Assembleia é muito assim, né, irmão? Eu vou conjecturar nesta manhã. Meu Deus. Então, imagina que amanhecia, tomava aquele café da manhã com maná, que vinha do céu logo pela manhã, desmonta tudo, vamos peregrinar. Desmonta tudo. Porque para acampamento à noite tem que montar. Senão a Shekhinah, a glória do Senhor, visível, né? Fala glória, mas na verdade não é glória, né? A Shekhinah é a presença visível de Deus. A Shekhinah do Senhor não se manifestava. Então tem que montar um Mishkan. Agora imagine, de manhãzinha você desmonta e vai peregrinar no deserto. Aí vem a nuvem de glória cobrindo o povo. E a pedra rolando, saindo água. Os milagres acontecendo. Meu Deus. E o povo murmurando. Aí, beleza. Chegou o fim da tarde, vamos acampar. Monta tudo. Se não a Shekhinah do Senhor não se manifesta, o povo morre de frio. Você tem escolha? Não. Você monta ou não monta? Não. Quem já assistiu aqueles programas de Discovery de sobrevivência? Qual é a prioridade lá do Largados e Pelados? Hã? Não, estou só fazendo uma comparação. Eles têm como prioridade montar primeiro dia lá a cabana deles lá, que é o abrigo, certo? Os bichos não devorar. E o fogo para aquecer. De onde que eles tiraram essa ideia? Que para sobreviver precisa de uma cabana e precisa de um fogo. Proteção e aquecimento. E o que o Eterno fazia com os filhos de Israel? Proteger e aquecer. Irmão, é forte isso daí. Largados e Pelados é Bíblia pura. Verdade. E outras palhaçadas mais, né? O povo que não está forte, não está fortalecido, é um treinamento mental, físico. Flávio, que era do exército aí, sabe o que é a sobrevivência na mata? É estreito, irmão. Você querer dormir de conchinha com outro homem assim, ó, tudo abraçado e não tem boi. É igual o metrô. Você abraça o primeiro que você vê na frente, alguém te abraça por trás e você fica quietinho, quente. Porque é um frio. A gente entra no rio à noite. Faz os esquemas de sobrevivência, socorre as vítimas e tal. Depois a farda tá toda molhada, aquele mochilão nas costas e no meio do mato. E o que tem para comer? Pode interromper a gravação nessa hora? Uma cobra ou um coelho.
que eles dão para você carregar durante a sobrevivência, para 20 caras comer depois. É estreito, irmão. É estreito sobrevivência. Então, aqui eles precisam o quê? Sobreviver. Se no mundo mística, João, todo mundo morre. Aí pega aquele obreiro cansado. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Todo mundo começa a se animar. Depois de 30 anos montando mística. Ah, mano, hoje eu estou aloprado, não vou montar não. Não tinha essa conversa. Ah, hoje eu vou orar? Não vou. As funções só mudaram. Mas o corpo é o mesmo. Olha que tremendo. As funções só mudaram. Mas o corpo continua um. Lembra que Paulo fala do corpo de Cristo? Imagine se a orelha falar, eu quero ser boca. E a boca fala, eu quero ser os olhos. E aquela briga no corpo que ele fala. Amados, todos nós fazemos parte do corpo de... Eu vou colocar isso daqui na lousa porque vocês vão visualizar isso daqui. Meu Deus do céu. Isso daqui vocês têm que visualizar. O que é o corpo de Cristo? Fala para mim, por favor, alguém. A igreja. Beleza, ó. Desenha a mão. Esse é o corpo do Cristo. Não parece, mas é. Meus desenhos são os melhores. Mas você olhando aqui, você vai visualizar, isso vai ser tremendo. O que é o corpo de Cristo, gente? Igreja. A igreja. Vamos ver se é a igreja mesmo, se é. Alguém dá outra sugestão? Os membros. É, composta pelos membros. E aqui tem os membros, que é os membros da igreja. É como se fossem os membros aqui, né? Mão. E esse coração aí, gente? Você é louco, hein? Os olhos, ó. Vou fazer bem japonês. Beijo japonês. Nariz, a boca, ó, orelha. Orelha igual do Marquinhos. Careca, assim, igual o Marquinhos. Mano, se pintar, fala que não é o Marquinhos agora. E aí, Vaz? Só precisa fazer aqui o monte aqui. O músculo. Zoeira, vai. Gente, o corpo, o que é o corpo? A igreja. São os membros. As pessoas formam o corpo. Pensa aí, os membros formam o corpo. Sim. Cabeça, ombro, joelho e pé. Os membros formam o corpo. Se alguma parte de qualquer membro que tem a célula viva der ruim, o que acontece? O corpo padece. Aí, no corpo que é a igreja, tem às vezes algum membro que dá ruim. A célula viva quer virar uma célula morta. O que o nosso organismo faz com célula morta? Descarta. Descarta. Aí vai falar, caramba, pastor, você está falando que eu vou ter que sair? Não estou falando que ninguém está morto aqui, pelo amor de Deus. Entenda o mistério, é o ensinamento. Então, se a célula do corpo, que faz parte do membro, certo? Porque todo membro tem uma célula viva. Então, se a célula morre, o corpo descarta. Por quê? Para que serve uma célula morta? Nada. Para nada. Ela não tem função nenhuma dentro do organismo, do sistema. Então o seu corpo vai descartar e repor aquela célula. O que Yeshua falou da árvore que não dá fruto? Estão conseguindo entender o mistério já? Uhum. A árvore que não dá fruto serve para quê? Para lenha. Só para queimar. Por isso que quando nós cantamos louvor, nós não cantamos para você se encher do Espírito Santo. Na verdade é para Deus queimar as árvores de pó. Deixa queimar, deixa queimar. Queima os galhos secos, Senhor. Deixa queimar. Só fica só os verdinhos. Verdinho não queima, querido. Eita, ou demora mais, né? Brincadeiras à parte, mas célula morta não serve para o corpo. Por isso que Yeshua falou que corta-se. E quando Paulo vai tratar desse corpo aí, que somos um corpo em Cristo, você não pode falar que um tem melhor função do que o outro. Não existe isso. Não existe uma função melhor.
Não existe, o pastor tem a função melhor do que a minha. Não existe isso. Se o Quevedo tivesse aqui hoje, isso não existe. Não existe. Nessa parte da divisão, que nós vamos ver agora aqui, façam essa divisão e vocês vão trabalhar. Você acha que tinha, os gersonitas falavam assim, mano, ó mancada, nós carrega a cortina. Os caras carregando lá os utensílios sagrados e eu aqui na cortina. Aí imagina os merraritas, né, vamos dizer assim, levando as toras de madeira e falou, mano, para de reclamar, levando pano. Olha aqui o tarugo aqui que eu estou levando de madeira nas costas. Aí fala para mim se isso não existe hoje no nosso meio. Um achando que é menos importante que o outro por causa da função que exerce. Ninguém aqui, ninguém é menos importante do que ninguém no reino. Todos vocês são importantes. A única coisa que se torna sem importância é quando a célula morre. Aí, a árvore que não dá fruto corta. Mas não é o pastor que corta. É o dono do corpo que corta, que tira. O próprio sistema elimina. É o próprio sistema que elimina. Sabe, pela urina, fezes, outras coisas mais, né? Ou você, quando você esfolia a pele assim, as células mortas arrancando. O próprio corpo elimina. A pessoa fala, estou sendo excluída. Não é, você está morrendo, querido. Não é que você está sendo excluída. Como que faz para não excluir uma pessoa? A pessoa está em atividade. E aí, presbítero, e aí, pastor, o que nós vamos fazer? É vivo. O corpo tem que se manter vivo. Vão evangelizar, tem tanta cesta básica para doar ainda. Ó. Tantas famílias precisando. Ontem eu e o Marquinhos nós fomos levar para os irmãos aqui da igreja. Fomos lá na porta da casa dele, tudo bom, irmão? Tá bem? Tá congregando? Tá bem de saúde? Venceu o Covid-19? Venci e tal. Tá aqui, ó. A gente sabe que tá todo mundo no estreito. Vamos cesta básica na casa dos irmãos. Às vezes a gente tem irmão que não está vindo no culto e está passando necessidade. Eu não sei. Aí depois, vem, às vezes as pessoas falam, pastor, fala de não havia necessitados entre eles e o fulano está morrendo. Mas eu não sei quem está morrendo. Porque o corpo não está se movimentando. Não adianta, querido, a mente, vou dar um exemplo, mandar as informações se a coluna está quebrada. Pode mandar lá, vai chegar aqui quebrada a coluna, não mexe o braço, não mexe a perna, não mexe nada. Então, se nós somos um corpo, nós temos que caminhar juntos para fazer as tarefas que o Eterno designou. Para quê? Para que a manifestação da presença dele seja real. Esse era o objetivo. Nós vamos trabalhar, nós vamos montar o Mística para a manifestação de Deus, para ele habitar. Lembra da habitação do Mística? Dentro de nós. Porque lá está escrito no meio de nós, né? E o acampamento era assim, ó, do Mística. E os filhos de Israel? Ficava tudo em volta, ó. Deus habitava no meio deles. Porque o desejo do Eterno, segundo a porção que nós já estudamos lá atrás, é estar dentro do povo, dentro do povo, ó, dentro do povo. O povo tudo aqui, ó, e dentro. O Eterno quer habitar dentro de nós. Porém, nós não ajudamos essa tarefa. Porque se o Mística não está montado, se eu não sou um Mística a Deus, se eu não tenho mandamentos dentro de mim, se eu não guardo a palavra do Eterno, como que ele se manifesta em mim? Se eu não faço a obra que ele designou a eu fazer? Tem pessoas que estão trabalhando aí na madrugada só quietinho, entregar um negócio ali, a gente está vendo. Glória a Deus, continua. Você precisa de uma igreja falar faz. Você precisa do Eterno falar faz. Consegue entender isso? Não que não haja importância na liderança. Há muita importância. Por isso Moisés vai receber a instrução para passar para o povo. Isso é liderança. Mas falar que Moisés era melhor que o povo não era. Consegue entender isso? Às vezes, com respeito ao pastor, aos vasos de outro ministério, às vezes os pastores se engrandecem. E os títulos tomam conta deles. A mesma coisa acontece do lado judaico. Às vezes alguns rabinos também se engrandecem. Por isso, quando o Flávio começou falando do Papiará, não teve ali um querendo saber mais que o outro. Eu me coloquei como não sei de nada, fala sobre Techuvá. Eu não sei o que é isso. Mas faz quanto tempo que nós estamos falando aquela mesma linguagem? Quantos anos que nós estamos falando disso? Precisamos voltar, restaurar tudo, voltar ao contexto original, de como era a igreja do primeiro século.
Lembra que eu falei em reunião de presbitério, onde que é o ponto que nós devemos voltar para começar de verdade a restauração? Na igreja do primeiro século. Aí vai começar a restauração, porque foi lá que Pedro falou de restauração. Lembra disso? Quem lembra da reunião? Eu fiz no presbitério uma reunião. Falei, o ponto de partida não é aqui. Nós vamos ter que voltar à igreja do primeiro século para dali a gente começar a restaurar. Trabalho duro, viu? Trabalho duro. Aí o Rabino falou lá. Aí veio pessoas para mim e falou, nossa, você viu o que o Rabino falou? Aí, biba. Da hora, né? É. Faz pouco tempo que eu tô falando sobre isso. Mas é assim, às vezes os de dentro ninguém recebe. Quando vem um cara de fora e fala a mesma coisa, todo mundo, nossa, maravilhoso. É majestoso, glorioso. Mas entendeu? É esse o objetivo. Mesma coisa, às vezes o Caio tá falando a mesma coisa ali. Aí vem um cara lá dos Estados Unidos, o Galvão, ó, é isso. Mano, aí o Caio fala assim, eu falei isso a vida inteira para vocês. Porque isso acontece em todos os lugares, sabia? Não é só numa igreja. É em todos os lugares. Às vezes o seu marido fala para você assim, é assim, é assim, é assim. E fica. Aí vai lá, pastora, me dá uma orientação, faz assim. Mesma coisa que o marido falou. Aí a pessoa vai se ligar. Porque às vezes a instrução está vindo e você não está entendendo o que Deus quer falar. Essa é a segunda vez da mesma instrução. Se você pode olhar, tem uma paraxá na sua, lá no YouTube já. Que eles pegaram. É a mesma. E quantas pessoas morreram de lá para cá? Quantas pessoas pararam de exercer a função? Só que há esperança até para a árvore, né? Ao cheiro das águas. Olha que Deus maravilhoso. Ele dá a esperança de trazer de volta até aqueles que eram improdutivos. Até as células mortas, agora Deus reconecta, traz vida, ressurge elas através do poder da ressurreição de Yeshua e conecta elas de novo. Olha, isso é maravilhoso. Eu ia dar só no final isso daí, mas é um gostinho para vocês. Então, meus irmãos, nós exercemos uma função na igreja. Eu exerço a função de ensinar, de corrigir, de administrar. Os presbíteros me ajudam nesse ensino, nessa administração de pessoas, que é muito difícil administrar pessoas, porque vocês são livres. Se vocês decidirem amanhã, eu não me coloco mais debaixo da liderança desse pastor. Acabou. É a sua decisão. Entende isso? É muito difícil você conduzir pessoas livres. Porque se fosse uma empresa seria fácil. Se não fizer, eu mando embora. É, não, Du? É. Ou você limpou agora ou eu te mando embora. Verdade. Mas ele é um bom funcionário. É uma benção. Mas aqui na igreja eu não posso falar isso para ele. Porque ele é livre aqui na igreja. Tem nada a ver com o trabalho que a gente exerce lá. Entende isso, gente? Então conduzir pessoas livres é muito difícil. Precisa da colaboração de todos vocês, entender para onde nós estamos indo. Vocês precisam entender para onde nós vamos, pastor. Nós vamos para Canaã, nós vamos para a Terra Prometida. É para lá, para a eternidade. Nós vamos voltar à igreja do primeiro século, restaurar as origens, né, a forma de como eles se tratavam um ao outro, o comportamento de oração, o comportamento na prática da palavra, os ensinamentos. Porque o que o Eterno quer não é isso aqui. Ó. Isso daqui é um lugar de treinamento. O que ele quer é o que vocês vão fazer com o que vocês estão aprendendo lá fora. Na casa de vocês, no trabalho de vocês, com as pessoas. É isso. É a vida. É o cotidiano, é ali, ó, é o dia a dia. Você sendo místico a Deus, não importa onde você esteja. Você sendo um receptáculo da glória de Deus. E para isso, precisa entender a função que você exerce dentro desse corpo. Dentro de toda essa amplitude que é o místico. Qual é a minha função? O gersonita sabia o que eles faziam. O que eles fazem? Carrega os lenços. Eu vou carregar os lenços. Ah, e os potinhos? Ah, eu já sei. Chegou na hora de desmontar, já pego os utensílios sagrados, já vou carregar. Os meraritas. Ah, merari. Eu vou pegar as toras, as madeiras. E vou desmontar tudo. Já sabe o que vai fazer. O problema aqui, às vezes, você não sabe o que você foi chamado para fazer. O que arde no teu coração para fazer? O que arde? É isso. Não adianta você estar fazendo uma função que você não foi chamado para fazer. Não adianta. Se você estiver num lugar errado,
daquilo que você deve fazer, vai dar tudo errado. Vou dar um exemplo. Imagine que o seu ouvido quiser enxergar. Certo? O ouvido fala, agora eu vou enxergar. Aí eu falo, pelo menos tira a cera, né? Para não ficar embaçado. Né? Eu ia falar um negócio que está gravando, não vou falar. Mas imagine se alguma outra parte do seu corpo quisesse falar. Eu vou começar a falar, você vai fazer assim. Misericórdia. Né? E cada um foi feito para fazer uma coisa no corpo. Estão entendendo isso, gente? Você sabe o que você foi chamado para fazer dentro do corpo? Não foi para sentar na cadeira e ficar me olhando. Não foi, gente. Isso daí não foi. Senão dá para você sentar na sua casa, lá no sofá da sua casa e ficar lá assistindo. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você fazer, faça. O quê? Aí você tem que ter aquilo que arde, mano. Eu gosto de ajudar pessoas. Então você foi chamado para o diaconato. Diaconato é a causa dos necessitados, é ajudar a pessoa. Não adianta falar, mas o diaconato, pastor, é só misericórdia. É mesmo. Você acha que eles não tinham problema aqui para montar o místico? Já viu o seu corpo nunca ter problema? Eu mesmo para vir para cá, irmão, pensa numa luta. Eu quase mandei mensagem aí para o presbitério trazer esse ensinamento. A Marisa está dando até risada. Uma luta, meu corpo querendo ir contra as minhas vontades. Vocês comem alguma coisa que fez mal? Não sei. Eu mudei a alimentação, né? Vegetariana agora. Não vegetariana, mas fitness. Para ajudar a esposa. Dá ruim. Todo o sistema mudou. O corpo faz assim, meu, peraí, está acontecendo alguma coisa. Até o corpo se adequar, muda todo o seu organismo. Se uma parte padece, o corpo todo sofre, gente. Todo sofre. Então nós temos que começar a enxergar isso. Eu sou parte do corpo. Eu sou parte da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando nova vida. Eu sou parte da igreja de Yeshua na terra. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou como se fosse um gersonita, dependendo da sua função ali. Um coatita. Eu exerço essa função. E não fale que a sua função é menos importante do que a de um sacerdote, de Arão. Não é. Vou dar um exemplo. Para Arão, que era o sumo sacerdote, passa a função para os Leviim. Para essa tribo que faz a função sacerdotal. Passou? Passou, maravilha. Aí no capítulo 5 vai contar a história de uma mulher de adultério. Eu fiquei tentando entender esse mistério. Eu falei, como que... Antes de você entrar nesse caso, é por isso que é feito o censo? Tira aí, tira. É por isso que o Eterno faz o censo, porque o censo não tinha quem tinha mais condições financeiras. O valor era igual para todos. Ou seja, o censo ele colocava todo mundo em igualdade, já para ninguém falar que era mais do que o outro. Exatamente, olha, o pastor trouxe uma coisa importante. O censo não era contagem assim, ó, igual do BGE agora. Quantas pessoas tem na sua casa? Não existia isso. Porque contar pessoas não é proibido. Então o que eles faziam? Dar uma moeda. Então igualava-se o valor para todo mundo ia lá e depositava as moedas. Aí pegava as moedas, contava as moedas, quantas moedas tinha era o povo. Entenderam isso? Imagina dar R$1 para cada um aqui. Vamos contar quantas pessoas tem. Gente, traga o seu R$1. Aí todo mundo traz R$1. Aí você conta, tem 30 pessoas, R$30. Podia ser que alguém colocava no bolso e não era contado, né? Se fosse corrupto naquela época. O Eterno ia queimar. E isso fazia o quê? Igualar todo mundo na mesma classe. Não tinha distinção social em relação a quem ganhava mais, quem ganhava menos. Não tinha. Todos eram iguais. E por isso já traz esse mistério que nós estamos tratando até agora. Todos nós somos iguais na função que nós exercemos dentro do corpo. Não adianta o coração falar, eu sou mais importante que eu que bombio sangue para todo mundo. Não adianta falar isso. E a pessoa vem e fala, então eu sou mais importante, quem carrega o sangue sou eu. Você só fica assim, mas quem manda? Se eu entupir uma veinha aqui. Isso é o fígado. O rim. Não vou mais filtrar então. Deixar tudo poluído. Então cada um tem uma importância. Não tem como falar um é mais importante que o outro. Não tem como falar isso. Escolhe um braço para você arrancar. Você tá louco? Nem a unha eu quero perder. Quando eu estava bom, eu perdi a unha. Mano, a gente sabe.
Só sabe a falta que faz quando perde. Ninguém olha para a unha. Mas perde para você ver a falta que faz. É a mesma coisa na igreja. Às vezes a pessoa fala, vai se sentindo excluída, eu não sou importante nesse ministério, não faço nada, e vai saindo. Irmão, a gente só sabe da importância porque arrancou a unha, que arrancou o dedo, que, era muito útil. Essa pessoa era muito importante para nós. E não está mais no nosso meio. Então, olha a importância também de cuidarmos um dos outros. Cuidarmos um dos outros. A função de cuidar daquele lá não é do pastor, não é. Isso daí foi a Roma que inventou isso. Essa função que vocês veem eclesiástica, de um cara falando e todo mundo amém, isso quem inventou foi Roma, que é o clero romano. Depois estuda sobre o clero romano. Foi eles que inventaram. Na igreja primitiva não tinha isso não. Os estudos eram feitos assim. Um falava, o outro ajudava. Ó, pode ver Atos dos Apóstolos capítulo 15. Eles estão decidindo como vai ser a vida dos gentios. Olha lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15. Ela fala, tem que obedecer a Torá. O outro fala, não, amigo. Como que eles vão obedecer tudo da Torá se nem a gente consegue? A gente nasceu na fé. Eles não. Vamos devagarzinho. Aí o outro, então, não, mas eles não podem ficar sem Torá. Não, eles não vão ficar sem Torá. Mas que eles comecem com as leis noéticas e depois eles vão aprendendo a cada sábado as leis do Eterno. Ah, então beleza. Então que eles obedeçam pelo menos isso. Porque tem que ter um mínimo de obediência, pelo menos. Pelo menos isso eles têm que fazer. E eles foram decidindo como que o povo ia se comportar. Olha que tremendo. Eles iam decidindo. Quem era o líder? Pedro. Mas quem decidiram? Eles. Liderança, Deus exerce para conduzir a obra, para administrar pessoas. Mas não existe níveis de importante. O cara é mais importante. Igual, até o Flávio Júnior falou brincando. Sério, louco, se aquele rabino voltar lá na nossa igreja, eu vou lavar o carro dele, já vou deixar da hora. Eu falei, é mesmo, Vasco? Aí eu vou falar uma verdade. É isso que os judeus fazem com os rabinos. Faz ou não faz? Idolatra o cara. Rabino lá que o pastor Éder trabalhava lá. O cara chegou Deus, mano. Me dá bênção, é aquilo lá. Tô falando. Os caras têm essa figura do cara, santidade. Mas na verdade ele exerce uma função que eu exerço, que o pastor Éder exerce, que o pastor exerce, que o Flávio exerce. Uma função presbiterial de ensinamento. Ah, o presbítero é menos que o pastor. Não é, todos são episcopado. Ou psicopata, alguma coisa que são, né? Mas fazem parte do episcopado. Todos fazem parte. Pastor, ele é só uma função de pastor. Eu não tenho a função de pastor aqui, acredita? O que é o pastor, gente? Qual é a função dele? Apacentar o rebanho. Eu não fico assim, ô Leléo, você tem que fazer isso. Aí vou lá no Nelsinho, ô Nelsinho. Eu tenho mais a função aqui de ensinamento, de mestre. Ó, a palavra é assim, aqui está escrito isso. Tem outras pessoas muito melhor do que eu nesse trabalho aqui de aconselhamento, de pastoreio. Tem pessoas muito melhor do que eu fazendo isso aqui dentro. Então cada um dentro da sua função, dentro daquilo que foi proposto. Não que eu não tenha essas habilidades, tenho, mas o que eu tento mais desenvolver é a habilidade de discernir, decodificar as palavras de Hashem e ensinar você a praticar. É isso que eu busco mais. Para que essa igreja tenha direcionamento, tenha entendimento, não saia só apenas girando no manto. Vem alguém, como que é a palavra de Deus, mano? Me ensina a palavra. Meu, é forte! Eita! Receba! O que adianta? Não entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Igual o outro lá. Receba, demônio! Receba, demônio. Vocês sabem, né, quem é esse pastor Moisés lá, da Bahia lá? Fica nas praças pregando. Cuidado, hein? Quem já viu ele? Ninguém viu ainda ele? Tá ficando famoso. Todo mundo que passa lá como que é na Bahia, lá na feira principal lá? Feira de Santana? É Feira de Santana, não é esse nome. É quase isso, tá? Em Santana de alguma coisa. Na Bahia, João, na sua terra lá. João é de Jequié, pô. É Ceará. Hã? Jequié. O João é de Jequié, o João. Jequié? Ceará? Então, ó, né, Feira de Santana, eu acho que é isso mesmo. Lá na Feira de Santana, lá, esse pastor fica pregando nas praças. Você viu aquele baiano? Cuidado, viu, homossexual. Aí ele fica. Nunca
Nunca viram, não? O cara tá famoso, você já viu, né, Vaz? Tá famoso, mas aí as pessoas não conseguem compreender o que o cara tá tentando transmitir. Vocês estão conseguindo entender, gente? O mais importante, vocês entenderam o que o Eterno está falando com vocês. Você já entendeu? Faça. Para fazer, você tem que levantar. Isso, e faz. Age. Certo? Beleza, já aprendi isso daí. Para eu ser um mística, o que eu preciso ter dentro de mim? As palavras. Tanar, tem que estar dentro de mim. 39 livros, dentro de mim. Eu tenho que conhecer a palavra de Hashem. Porque é através desta palavra que ele se revela a mim. Lembrando os 39 formas de trabalhos que tinha lá no místico. Então eu tenho que ter as palavras dentro de mim. E o que a Brit Hadashah tem a ver com tudo isso? E aí? O que a Brit Hadashah tem a ver? O que é a Brit Hadashah? Brit é uma variação de Berit. Por isso que é Brit. Variação de Berit, que significa aliança. Hadashah, o que significa Hadashah? Renovada. Não onde está escrito aqui Novo Testamento. Não onde está escrito aqui Novo Testamento. O que está escrito? Aliança renovada. O que significa? Ele, através desta, ele renovou todas as outras. E eu provo. Quem já viu o arco-íris? O que é o arco-íris? Chamado arco-íris, né? Na verdade, é arco da aliança. Mas o que é o arco-íris? O que é essa marca? Aliança noética. Você enxerga ainda hoje? Então não foi abolida. Vou provar a lei de Moisés, gente. Ó, os que são contra a lei de Moisés, que falou que é dispensação da graça, né? Nós estamos em outro período. Então vamos ver. Vamos ver se a lei da noética funciona. Quando eu obedeço a Deus, eu recebo o quê? E se eu desobedecer? Será que isso é verdade? Alguém usou já droga aqui e teve a vida destruída? Aí. Eu também. O pecado destrói a nossa vida? Sim. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então a lei ainda funciona? Então essa lei não foi abolida. Essa aliança não foi abolida. Renovada, renovou essa aliança. A Brit Hadashah renovou todas as outras. Aliança davídica. Da casa de Davi estabelecerei o meu reinado para sempre. E Yeshua veio de que tribo? De Judá. Da descendência de quem? Davi. Por isso que aquele cego falou, Cristo, filho de... Tenha misericórdia de mim. Ele reconheceu Yeshua ben Davi. Sabe o que é Yeshua ben Davi no contexto judaico? É o Messias que vai restaurar todas as coisas na terra. Porque a primeira vinda dele veio como Ben Yosef, filho de José. E como filho de José, ele veio trazer a expiação dos pecados e anunciar o reino. Quando ele voltar, ele volta como Ben Davi, para estabelecer o reino. Porque a vinda do Mashiach é em duas partes. A primeira, para anunciar, foi o que ele fez, é chegar do reino de Deus, anunciar. E a segunda volta é para estabelecer. Então ele veio como Ben Yosef, e agora ele vai vir como Ben Davi. Aquele cego, ele entendeu quem era o Mashiach. E ele entendeu a obra de Mashiach. E quando ele entende a obra de Mashiach, que eu agora vou finalizar o corpo do Mashiach, que vocês ainda não falaram. Quando ele entende a obra de Mashiach, ele fala Yeshua ben Davi. Quando ele fala ben Davi, ele está falando da segunda vinda da restauração. O que acontece com os olhos daquele cara que estava cego? Se abre. Ele foi curado. Ou seja, ele foi restaurado a visão. Porque é a obra de Yeshua ben Davi. De restaurar todas as coisas finais. Estabelecendo o reino de Deus. Isso é tremendo, hein? Isso é sote. Isso é segredo. Ou os pentecostais, um mistério. Aí, ó. Então essa aliança, ela renova as outras. É como se fosse no direito algo chamado assim de repristinação. O que é repristinação?
é quando uma lei ela está inválida por algum tempo, por alguns anos, e aí, olha aí, Flavinho, pega essa daí, ó, repristinação da lei. É quando a lei está inválida por algum tempo, e aí vem uma outra lei e faz validar aquela que estava inválida. Isso se chama repristinação da lei. É uma lei que surgiu que validou aquela que estava inválida. Essa daqui, ó, Brit Hadashah, renovou todas as outras alianças. Nós temos um total de 5 alianças que o Eterno fez com o seu povo. E a Brit Hadashah é dita por Jeremias, capítulo 31, versículo 34 e 35. Eis que farei a Brit Hadashah com a casa de Judá e com Israel, não conforme fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha aliança. A aliança que eu farei com eles é colocar a minha lei, a minha Torá. Olha a Brit Hadashah, característica da Brit Hadashah. Fala aí para ela, característica da Brit Hadashah. Característica da Brit Hadashah. Fala aí, pastor, para esse desviado do pecado. Fala para ele aí, que a aliança, agora, vou falar, característica da aliança. Fala, meu. Fala, ô Valdo. Eu falo pra ele, Valdo. Esse tá desviado, tô falando. Desviou, tá crente agora. Fala pra ele. Não quer mesmo? Característica da aliança. Característica da aliança. Característica da aliança. Obrigado, Valdo. Fala pra ele ler Jeremias lá. Fala, lê Jeremias. Lê. Se converte. Fala igual o Thales. Lê lá na Bíblia. Lê lá. Ó, tá escrito lá. Característica da aliança é a lei no interior do homem. A Torá dentro do homem é a característica da Brit Hadashah. Aí como que me fala esses caras aí teológicos da dispensação que não precisa mais de Torá hoje? Se a característica da aliança renovada é a Torá dentro de nós. E por que a igreja canta assim? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra... Para que a igreja canta isso? Se está falando de Jeremias. Tua palavra escondida dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. É na tábua e na mente, é impressa, é em alto relevo, para sentir mesmo ela dentro de nós. Porque se a palavra está dentro de nós, agora sim eu consigo ser um místico a Deus. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Ruach HaKodesh. Vós sois o templo. Por que agora eu sou o templo? Porque Deus colocou as leis dele dentro de mim. E agora eu consigo ser um templo a Deus. Antigamente eu não conseguia. Eu era um templo de uma sinagoga de Satanás. Só habitava em mim demônios. Fazia tudo que era errado. Agora não. Agora eu consigo ser um templo a Deus. E olha que tremendo. Maravilha. A nova aliança então trouxe a lei para dentro de mim. Para que eu consiga ser um templo a Deus. Mais uma que nós aprendemos essa manhã. Aí, pergunta que não quer calar. Somos um corpo. Somos um... Vamos ver? Assim bem ajustados. Essa era a sua época, vai, Vaso. Unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo. Eita! Aí então, ó, tá vendo? Somos corpos assim bem ajustados. Tudo bem que nós estamos meio ainda Walking Dead, né? Mas nós estamos se ajustando, estamos melhorando. E nós vamos se elevar cada dia mais e melhorar mais, gente. Em nome de Jesus. Nós vamos melhorar mais. Então, se nós somos o corpo de Cristo. Eita, Cristo no grego. E Machia. Acho que é assim. Machia no hebraico. Ou, melhor para não ter erro de escrita para os judeus não me bater depois. Né? Messias, pronto. O que significa Cristo? Ungido. O que significa Messias? Ungido também. Aqui no grego, aqui em hebraico. Significa a mesma coisa, ungido. Olha que interessante, nós somos o corpo ungido. Nós somos o corpo de Cristo, não somos? Então nós somos um corpo ungido. O que significa ungido? Escolhido. Separado, kadosh. Limpo. Limpo, o que mais?
capacitação é diferente, mano. Capacitado. Ungido é capacitado. Somos um corpo de Cristo. Somos um corpo capacitado. Aí qual que foi a obra que Cristo fez? Já leram Isaías 61? Quem nunca leu Isaías 61? Abra aí alguém, Isaías 61 aí. Essa manhã tá tremenda, mano. Vocês não estão aqui. Mano, vocês têm que vir pra cá. É porque agora tá com corona, né? Mas nós já estamos tudo curado com corona. É não, Léo? Meu Deus, é bom. Lê aí, pastorzão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Somos um corpo capacitado, ungido. É o corpo do Mashiach, o corpo de Cristo, ungido, capacitado. Capacitado para quê? Igual Isaías falou que o corpo do Mashiach é. Pelo que o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Ungiu para quê? Capacitou para quê? Para pregar. Quem fez essa obra? Yeshua. Isaías estava falando de Cristo. E quando Cristo estava na sinagoga estudando essa porção, ele falou, essa porção se cumpre hoje. Todo mundo falou, blasfêmia! Ele se proclama o Messias. Lembra disso daí? Isso é muito tremendo, gente. Então, se ungido é capacitado, Isaías fala que é capacitado para as boas obras, para curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar o ano do Senhor. Então nós somos um corpo, vamos de novo, corpo de Cristo. Somos ungidos, capacitado, para quê? Para pregar a palavra, para libertar os cativos, deixar as pessoas livres dos seus maus, curar os enfermos, independente das suas enfermidades, se é na alma, se é no espírito, se é carnal, curar os enfermos e anunciar o reino de Elohim. Somos um corpo para anunciar tudo isso, para fazer toda essa obra. Aí a pergunta, estamos fazendo? Nasceu, faça. Se levante e faça. Se levante e faça. Eu nem vou falar da mulher adulta, eu vou deixar para o ano que vem. Que se nós ficar com esse gostinho aqui, ó, tá muito gostoso, pastor. Imagina quando você vai girar hoje lá. Meu Deus, eu queria estar lá porque eu também, meu. Eita glória! Sair, tá. Pode sair, irmão. Tem um negócio dentro de nós, é gostoso. Mas você não pode só fazer isso. Tem que fazer, curar, libertar, pregar. E se quiser girar, ixi, o dia inteiro. Você acha que Deus está preocupado se você está girando, ou pulando, ou lutando karatê, ou o que for? Deus não se importa com isso daí, isso é coisa dos homens. Deus, ele quer que você faça a obra. Se levante, faz. Vamos orar pelos enfermos, vamos. Pastorzão, quantas pessoas precisam aqui na igreja? Não sei, mas vocês não me falaram. Tantas pessoas, então vamos lá. Tá, dá uma cesta para o fulano, leva para o ciclano. E todo mundo fazendo a obra, e não havia necessitados entre eles. A igreja crescia em amor, crescia. Oh, amado, quando que nós vamos chegar nesse nível? Tá fácil, não tá difícil. É só a gente se juntar e todo mundo se mover. Célula viva, o corpo vivo, porque são águas vivas que fluem do trono de Deus. Dentro de mim criará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como que fica uma fonte? Não para de jorrar, não para, não é poço seco, é fonte. Dentro de você. Chegou a hora da gente se levantar e fazer, mano. Essa porção hoje ela veio para, sacudir. Vai, Bia, faz nas suas lives. Fala do amor de Cristo. Fala, Léo, vamos para cima. Gente, chegou a hora. Nós vamos esperar o quê? As trombetas soar? Você já viu a parábola lá de quando fecha a porta? Os caras vão bater lá, abre. Já era. Acabou o tempo, querido. Tic-tac, tic-tac. O tempo tá passando, não. Chegou a hora da gente ser produtivo. Pensar nessas coisas. Somos um corpo capacitado. Para quê? Para pregar, para libertar as pessoas, para fazer a obra de Deus, para anunciar esse reino. Somos porta-voz do reino. Por isso fala que nós somos embaixadores de Cristo, porta-voz do reino, para falar do reino de Elohim. Você foi escolhido para isso. Você não precisa estar no púlpito, você não precisa estar em cima do altar, você não precisa nem ser visto.
Porque quem lembra do cara que batia estaca lá no mexicano? Hã? O cara que batia estaca lá, para segurar as cordas. Quem lembra desse cara? Ninguém vê quem está no anonimato. Mas se aquele cara não bater aquela estaca, cai tudo. Porque toda a estrutura é segurada pelas cordas. E se não tiver estaca para bater, quem bate o estaca, o batedor de estaca, sabe o que acontece? O mexicano cai. Se o mexicano cai, e aí? Como que Deus se manifesta? Já ouviu esse termo, a casa cai? A casa cai. Você não precisa ser visto. Você precisa fazer. Porque tem coisas no nosso corpo que a gente nem vê o que está acontecendo. Mas está acontecendo. Os alvéolos do nosso pulmão estão fazendo a troca gasosa, mandando oxigênio. Você está vendo isso acontecer? Mas você está respirando e vivo porque isso está acontecendo. Então tem coisas que você não precisa ver, mas você precisa fazer. Fazer. E aí sim nós vamos chegar nessa parte aqui que Paulo falou. Somos o corpo de Cristo. Um corpo ungido, capacitado. Se nós formos capacitados, demorou. Demorou. Você não recebeu a sua graduação, você foi capacitado, filho, vai pra guerra. Não tem mais o que falar, não. Você está sendo capacitado, não está? Está ouvindo a palavra? Deus está te dando a ordem? Estou. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por confiar em mim. Porque fala a verdade, Deus olhando para nós e confiando em nós, o reino dele. Fala a verdade. Meu, pastor, pensa. Deus olhou para mim lá imundo, todo sujo, e falou: eu vou fazer uma obra na sua vida e vou te confiar um trabalho. É a mesma coisa de falar assim: pastor, dá um trabalho para fulano. Assim, olha, você fala: não, mano, posso não. Se eu dar esse trabalho, vai afundar o ministério. Às vezes a gente não é assim. O ser humano é assim. Deixa a pessoa fazer. Não, mas ela não tem ainda habilidade para fazer. Imagine Deus olhando para nós e escolhendo a gente para fazer a obra dele. E falando: vocês são corpo de Machia. Vocês são um corpo ungido, capacitado. Vocês juntos, vocês fazem. Por isso que Yeshua falou assim, ó: quem crê para obras até maiores. Quem crê para obras maiores. Aí a pergunta é: nós cremos para fazer essas obras acontecer? Quando eu falo de obras maiores, não estou falando de templo não, irmão. Porque Jesus não construiu nenhum templo. Não é essa obra não. É obras grandes. E posso ser sincero para vocês, pela misericórdia e graça do Senhor, muita gente olhando para nós. Você viu na live quem estava lá? Os caras que eu assistia desde criança. Youssef Akiva, um monte de cara, tudo olhando para mim lá, e o Rabino lá conversando no Papiará, e tudo um monte de gente famosa lá, gente. Famosa que eu falo assim, né? De nome no meio gospel aí. Pessoas que a gente ficava escutando lá em Gideões, lá, pregando, no nosso começo de fé, e agora eles estão ouvindo a gente, olha o privilégio. Baruch Hashem, louvado seja Deus, né? Bendito seja. Mas olha o que está acontecendo com o nosso ministério, ó. Através desse trabalho de restauração. O Rabino veio aqui. Nem conhecia. Fiz o Papiará com o William. Aí o Rabino olhou. Falou: meu, vocês estão bastante avançados na restauração. Posso fazer uma visita para você? Eu falei: por favor. Ele veio no Shabat. Justo no Shabat que eu troquei a porção. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, Vasco. Não, nunca aconteceu. Faz 2 anos aqui que a gente está trabalhando nas porções. Só veio ele vir, eu mudei um livro inteiro. Um livro todo. Mas tudo bem. Foi benção. Aquele dia foi benção demais, mano. Benção demais. Deus falou muito. E ele ficou impressionado. Aí conversei com ele, conversei nos bastidores. Ele falou: meu, você está muito avançado aqui, muita gente. Agora vocês precisam agregar algumas coisas aí de prática, né? Só que é assim, gente. Eu já garanto para vocês, o que é costume judaico, nós não vamos praticar. Não adianta os rabinos vir. Costume, não adianta sair do costume cristão e pegar outro costume judaico. Não adianta. Nós vamos cumprir mandamentos. É mandamento? Está escrito? Tá. É ordem do Eterno? É. Nós vamos fazer. Ah, não está escrito, mas é algo legal de si. Não, não tem algo legal. Ou está escrito ou não está. Não vem porque o rap de Ludovico falou, que é um rabino, o outro que falou, o problema é deles. Eles falam o que eles quiserem. Eu vou pelo que o Eterno fala. Se o Eterno falou e eles ajudaram no entendimento, maravilha. Eu vou seguir alguns pensamentos dos sábios, desses caras aí. Se o Eterno falou,
Quer dizer, o Eterno não falou nada, e eles falaram um monte de coisa, eu não vou pelo que eles falaram, vou pelo que o Eterno falou, pelo amor de Deus, isso daí é claro. Não vai ficar todo mundo aqui virando na parede. Não vai, gente. Não vou fazer os outros virarem prosélito aqui, se converter ao judaísmo. Ninguém vai se converter ao judaísmo. Nós já somos convertidos a Deus por intermédio de Yeshua. Ponto. O que precisamos? Continuar caminhando no caminho de Techuvá, que é o caminho de retorno para sermos aquela igreja gloriosa. Precisamos avançar. No que? Na prática. Não ter necessitados, orar, igual eles oraram, perseverar na doutrina, nos ensinamentos, igual nós estamos perseverando aqui na manhã, aprendendo os ensinamentos para pôr em prática. Fala a verdade, essa manhã foi abençoada ou não? Valeu a pena ter acordado? Eu vou falar para você que eu não queria ter acordado. Deu 7 horas da manhã, a nossa carne é tremenda, um frio. Tava frio de manhã. Aí a esposa vem e joga assim, as pernas assim, abraça. Mano, você não quer sair dali nunca mais. Se pudesse, ficava o Shabat todo, só descanso. Hoje é descanso, hoje não faz nada. Né? Mas a gente tem compromisso com o Hashem. E por conta do compromisso, não vamos. Sabe, vamos. E o corpo querendo não deixar. Falei, não, mas vou. Em nome de Jesus, vou vencer, vou. Vamos, mas coloquei o tizito já para reforçar a fé. Querendo ou não, reforça. Quem colocou o tizito sabe do que eu estou falando. Você coloca e fala assim, mano, agora eu estou cumprindo o mandamento. É uma loucura. É nada a ver, né? Mas põe um homem. Eu vou conseguir tizito para nós. Barato, uma oferta de R$1.000. Tá brincando? É ungido. Tizito ungido. Colocou, já sai pregando tudo. Bem na hora. Brincadeira, mas tem cara que faz isso. Isso daí não pode. Então, gente, dá mais uma seriedade para você. Fala, mano, eu não vou pecar. Porque se eu for pecar, para que eu estou usando? Te dá um compromisso maior. Fala, mano, não vou falar de ninguém. Você olha para o tizito e fala, não vou falar de ninguém. Senhor, hoje eu vou me elevar, vou me santificar. É tremendo. É um utensílio, mas é um edute. O que é um utensílio de edute? Testemunho. Ele, ao olhar, eu consigo lembrar dos mandamentos. É igual a mezuzá. Eu vou conseguir para nós também, que é mandamento. Mezuzá não é coisa judaica, é mandamento. E untarás nos umbrais das suas portas. Para quê? Para toda vez que você sair da sua casa, ao olhar a mezuzá, ao você olhar, você fala assim, mano, bendito serás a entrar e eu sair. Então, quando eu sair para fora, eu tenho que ser luz para as nações lá fora. Quando eu entrar para dentro da minha casa, eu não tenho que trazer bagagem nenhuma de fora. A mezuzá vai te lembrar disso. Toda vez que você olhar ali, ó, no umbral da sua porta, logo na entrada, assim, ó. Aqui é minha casa. Aqui é protegido. O mal passa por cima, mas não entra. Hã? O William é um comerciante legal, viu, Josh? Mas eu vou conseguir para nós. E aquilo ali serve para você lembrar só do seu papel na rua e do seu papel dentro de casa. Porque dentro dele carrega os mandamentos do Eterno. Tem cara que idolatra aquilo, aí já é loucura, que é costume, igual eu falei. Vai lá, beija, põe a mão e... isso daí não precisa. Você precisa lembrar o que você tem. Não adianta o cara beijar, dar brahá, barulho, tá dona Elohim, não sei o que, lá diante da mesa, tocar, não sei o que, aí sai pra fora e falar mal de todo mundo. Não adianta nada, mas. Não adianta. Aquilo é pra você lembrar a sua postura, é só pra lembrança. Você visualiza, porque é uma forma de você aprender também. Visualizou, fala, mano, eu já sei o que eu tenho que fazer. É pra isso. Amém? Naço, faça. Somos um corpo. Assim bem ajustado. Total. Glória a Deus, gente. Essa manhã foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um presente de Deus essa porção. Não falei do mistério que ela tenha, mas eu vou falar à noite. Ela tem 176 versículos, igual o Salmo 119 de versículos. É o maior salmo, essa é a maior porção. Por quê? À noite. Boa, não foi boa essa daí? Se quiser vir, irmão, fique conectado à noite, às 20 horas, hein? Fica ligadinho aí, às 20 horas. E vocês que quiserem vir, eu vou explicar esse mistério. Porque ela tem 176 versículos e o Salmo 119, que é o maior também. Tremendo, hein, mano? Isso daqui é tremendo. E tem tudo a ver com Shavuot. Por isso que é lida na Suj.
forte. Vamos se colocar de pé, gente? Eu acho que o pessoal lá de casa deve falar.